Fala, meus queridos, Cine Comédia começando mais uma vez. Eu sou o Matheus, trazendo pra vocês hoje os comentários de Uncharted, filme baseado numa das séries de videogames mais famosas de todos os tempos, estrelado por ninguém menos que Tom Holland e Mark Wahlberg. Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem as notificações pra vocês saberem quando tem vídeo novo. Fiquem aí que é logo depois da vinheta. Uncharted, dirigido por Ruben Fleischer, produtor executivo de Zombilândia 2. Ele é um filme baseado, como eu já falei, baseado numa série de videogames da Sony famosíssimas, inclusive a primeira produção do PlayStation no cinema. E assim, Uncharted não é a primeira adaptação de um jogo para as telas do cinema. Inclusive, adaptações de jogos, elas vêm sempre carregadas de muitas dúvidas e muitas suspeitas, porque nós já temos várias adaptações aí e a maioria delas não se compara ao seu produto de origem. Claro que nós temos exceções, como é o caso de Sonic e o caso de Detetive Pikachu, que foram tanto sucesso de crítica como sucesso para o público em geral. Uncharted é estrelado por Tom Holland e Mark Wahlberg, que interpretam respectivamente Nathan Drake e Victor Sullivan, protagonistas dos jogos de videogame. Aqui no filme, Nathan Drake é recrutado por Victor Sullivan para eles embarcarem em uma jornada atrás de um famosíssimo tesouro, tido como o maior tesouro do mundo, perdido 500 anos atrás pela família da Casa de Moncada. O filme ele tem uma premissa simples, e as comparações com filmes como Tomb Raider e Indiana Jones, elas são inevitáveis, porque por mais que Uncharted queira trazer algo novo pra mesa, ele é mais do mesmo. Ele infelizmente não consegue fugir da fórmula do mais do mesmo. Mas vamos por partes. Tom Holland mostra mais uma vez, assim como ele mostrou em O Diabo de Cada Dia, que ele é um ator versátil e ele consegue se distanciar totalmente do personagem de Peter Parker que ele faz na franquia dos Vingadores e na franquia do Homem-Aranha. Ele tá muito confortável no seu papel e ele entrega nuances diferentes. Ele entrega camadas diferentes para o seu personagem. O Mark Wahlberg, todavia, ele não consegue se distanciar da sua própria personalidade e nem alcançar as características principais do personagem do Victor Sullivan do videogame. Entretanto, o carisma e a química que esses dois protagonistas têm é imbatível. Eles funcionam e trabalham muito bem juntos e eu acredito que isso é um dos pontos altos do filme. Mas eu tenho que dizer, o filme é ok. O filme é uma adaptação de um jogo de videogame que já tem uma base de fãs estabelecida há muito tempo. É claro que o grande público do filme seriam os fãs dos jogos. Entretanto, existe uma grande diferença entre a mídia cinematográfica e a mídia de videogame. O público que frequenta as salas de cinema não necessariamente conhecem o videogame. Então Uncharted ele tem um trabalho muito difícil, que é agradar aos fãs e agradar aqueles que estão chegando agora. E para isso ele precisa estabelecer certas coisas que os fãs dos jogos não precisam saber pelo fato de que eles já sabiam anteriormente. Então nós temos no início do filme um flashback breve para nós estabelecermos quem é o personagem principal do Nathan Drake. E eles fazem isso de uma maneira muito singela, de uma maneira bem resumida, mas que complementa um pouco esse personagem que vai sendo explorado à medida que o filme passa. Entretanto, essa é a única tentativa que o roteiro do filme faz de tentar dar camadas para algum personagem. O personagem do Mark Wahlberg é vazio e só não é mais vazio por causa do carisma que o ator consegue trazer para a tela. Fora isso, o personagem é raso e extremamente mal desenvolvido, principalmente como as personagens Brie Fraser e Braddock, interpretadas respectivamente por Sofia Ali e Tati Gabriella. As duas se esforçam ao máximo, principalmente a Sofia Ali, que ainda consegue entregar uma performance pouco abaixo do razoável. Em compensação, a Tati Gabriella é péssima em todos os aspectos possíveis. Ela tem a mesma cara de quem comeu e não gostou do início ao final do filme. Ela não consegue apresentar ameaça nenhuma e as suas poucas cenas de ação onde ela consegue demonstrar alguma coisa são tão rápidas que não fariam falta ali. Aliás, esse eu acredito que é um dos maiores problemas desse filme, são as suas cenas de ação extremamente curtas e altamente genéricas. Não tem diferença nenhuma de qualquer outro filme de ação que nós já vimos por aí. Nesse quesito, Uncharted não consegue entregar nada de novo.
Antônio Bandeiras, por sua vez, parece ter se divertido muito na sua figuração de luxo, porque apesar de tudo, apesar do seu renome, ele não é nada mais do que uma figuração de luxo altamente desperdiçada nesse filme, infelizmente. Uncharted, ele sabe exatamente os caminhos que ele tem que traçar para conquistar o público que gosta desse tipo de filme e principalmente o público que é fã dos jogos. Todavia, o roteiro ele traz soluções muito fáceis para enigmas que supostamente têm um mistério muito envolvente ao seu redor, mas no final das contas todas as soluções são altamente fáceis e tudo parecia estar bem ali escancarado para que qualquer pessoa pudesse encontrar a resposta para aquilo. Existem algumas soluções que você viu a milhões de distâncias chegando e eu acredito que isso perde um pouco da sensação de perigo e sensação de urgência que o filme deveria ter, que a história desse filme exige. De qualquer forma, eu acredito que tudo que Uncharted tinha de melhor parece que os roteiristas e o diretor resolveram guardar para o final. O filme tem excelentes efeitos especiais, mas ele se perde um pouco justamente nesse fato de tentar estabelecer alguma coisa que já veio pré-estabelecida de outra mídia. Então ele tem uma quebra de ritmo muito grande. O filme se estende por quase 2 horas, pouco menos de 2 horas, mas você nota que alguns momentos daquele filme poderiam ter sido tirados para enxugar um pouco mais as coisas, porque são explicações que de fato não fazem falta e não acrescentam nada para a história principal que está sendo contada ali. O filme também tem um sério problema de piadas, que as piadas elas não são entregues, elas não têm aquele punch e elas não conseguem tirar de você nem mesmo aquele risinho amarelo de "ha, that's funny". Nem isso acontece. Eu acredito que ele tem um sério problema em tentar estabelecer o que ele quer ser. Como eu falei, ele tem um pouco de Indiana Jones, ele tem um pouco de Lara Croft, mas ele também tem um pouco de 11 Homens e um Segredo, ele tem um pouco de Piratas do Caribe, só que dessa vez no ar, e acaba que ele se perde nessa mescla de gêneros todos e acaba fugindo um pouco do que os jogos são de fato. Então, se você veio aqui esperando ver uma adaptação altamente fiel dos jogos, não é isso que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar aqui, na verdade, uma história de origem para os personagens dos jogos. O começo das aventuras de uma dupla que as pessoas já conhecem desde 15 anos atrás, quando os jogos foram lançados. Então, Uncharted, ele se finca muito nessa ideia de que ele vai conseguir se expandir em uma franquia de filmes, e isso é muito perigoso. Apesar dele fazer isso muito bem, porque de fato o filme ele é divertido, mas ele corre um risco muito grande aqui ao tentar estabelecer um capítulo inicial para uma franquia. Por esse motivo eu fecho Uncharted com a nota 7. Ele é divertido, ele entrega entretenimento e eu acredito que é isso que conta. Como adaptação de jogos, ele falha no sentido de que ele não adapta os jogos e sim cria uma história derivada para então, posteriormente, possivelmente, dependendo dos resultados de bilheteria e da receptividade dos fãs, adaptar esses jogos já existentes. Isso tudo que eu tô falando pra vocês fica muito claro a partir do momento que a cena pós-créditos é revelada, que aí fazem uma homenagem direta aos jogos, então quem não é fã provavelmente vai ficar perdido em tudo que está sendo mencionado ali, mas que deixa as portas abertas para a adaptação do primeiro jogo da série. Esse foi o vídeo de hoje, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like aqui nesse vídeo, porque aumenta a relevância dele e me ajuda a continuar trazendo vídeo pra vocês. Se inscrevam no canal e liguem as notificações para vocês saberem quando tem vídeo novo. Um beijo pra vocês e até a próxima.